Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor, glória a Deus. Como que você está? Tá tudo bem? Que Deus te abençoe. Quinta-feira, irmãos, e estamos aqui hoje iniciando o livro de Coríntios. Que bênção, glória a Deus, que o Senhor venha falar conosco, que Ele continue, falando conosco, porque Ele já está ministrando em nossos corações. Se alimente, ovelhinha, se alimente dessa palavra, coma e se nutra em nome de Jesus, se fortaleça na presença do Senhor, porque como eu sempre falo, aqui é o alimento que nós precisamos. Tenha comunhão com Deus, ore, busque ao Senhor enquanto há tempo, enquanto podemos achar. Amém? Eu amo a sua vida em Cristo Jesus. Vamos firme, continuar buscando ao Senhor. Peço aqui a sua ajuda para você curtir o vídeo, deixar aqui um amém, deixa um amém, nos ajude também lá no Instagram, curtindo as orações, colocando um amém lá, compartilhando, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo aqui que estamos falando, não é ofensivo para você. Então ele distribui, envia para mais pessoas. Vamos juntos dar as mãos e caminhar na presença de Deus. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te, tenha bom ânimo, glória a Deus. Quero dizer que você é muito especial para o Senhor e não é em vão que estamos aqui. O Senhor tem nos impulsionado neste trabalho. É o Senhor que tem nos incomodado para estar aqui. É o Senhor que tem nos despertado, nos dado ânimo, nos dado disposição, alegria e com certeza a palavra, irmãos? Porque a palavra é dele. Nós somos apenas instrumentos, o garçom que leva a palavra até você. Amém? Então, alegre o seu coração, porque se esse vídeo chegou até você, se essa palavra chegou até você, é o Senhor que quer te alimentar. Antes de entrar aqui no livro de Coríntios, vamos fazer uma oração para começar esse livro? Vamos lá? Feche os olhos, é bem rapidinho e ore comigo. Senhor, obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado conosco, não porque merecemos, Deus, não, mas por tua infinita misericórdia. E eu te clamo neste momento, Pai, por favor, fale conosco. Senhor, nos revele o que o Senhor quer falar. Fale, Senhor, aquilo que cada um esteja precisando. Eis-me aqui como instrumento teu para levar a tua palavra. Usa-me, Senhor, fale na minha boca. Eu de mim mesma nada tenho para oferecer, o Senhor sabe, mas é por tua graça e misericórdia que estamos aqui. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Coríntios, irmãos, é uma carta que foi escrita por Paulo para a igreja que estava em Corinto. Grava, hein? Foi escrita por Paulo. E essa igreja ficava em Corinto. Paulo estabeleceu essa igreja quando ele fez a sua segunda viagem. E ele estabeleceu essa igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha por sua maioria os gentios. E essa igreja, irmãos, começou a ter alguns problemas, como todas as igrejas, irmãos? Não existe igreja perfeita. E isso chegou ao ouvido de Paulo, que estava tendo dissensões, começou a ter alguns conflitos, alguns desentendimentos. E Corinto era um lugar, pensa, São Paulo, Estados Unidos, Nova York, era um lugar muito centro e tinha um comércio, tinha um porto lá em Corinto. E com isso, irmãos, a imoralidade era grande, muita imoralidade, muita prostituição. A cidade de Corinto estava fundada no pecado. Imagina uma igreja numa cidade dessa. Imagina, não é fácil. Então a igreja começou a passar por dificuldades também, começou a passar por lutas. Por essa razão, Paulo escreveu essa carta. Então, o propósito dessa carta aqui, para a igreja de Corinto e também para todos os cristãos do mundo, é uma carta para mim e uma carta para você, é identificar o problema na igreja e também oferecer soluções e ensinar os crentes como viver para Cristo em uma sociedade corrupta. Como eu vou viver para Cristo? Como que eu vou ser o sal da terra?
Como que eu vou ser a luz do mundo em uma sociedade, irmãos, cheia de pecado? É esse o propósito dessa carta de Coríntios. É ensinar os irmãos, é mostrar, identificar os problemas. E eu sei, irmãos, que a nossa vida aqui também não é fácil, porque a nossa sociedade hoje também está corrompida. A nossa sociedade hoje está no pecado, na prostituição, né, no adultério, nas drogas, e nós temos que ser o diferencial. Mas como? Se estamos no meio da lama, no meio do pecado, como ser diferente? É aí que nós temos que ser, me veio agora na mente, é a garça que passa pela lama assim, ó, e fica com os pés brancos, ela fica limpa, não se suja, porque ela não se mistura. Oh, glória, meus irmãos, aleluia. Deus me lembrou disso agora, da garça, que ela... Vamos pesquisar sobre isso depois, eu passo com calma lá no Instagram, nos stories, que a garça, ela passa na lama assim, ela anda no valão, e a roupa, e ela, a pelagem dela, irmãos, intacta, branquinha. E assim somos nós, estamos aqui no mundo, mas não podemos nos contaminar. Oh, glória! Não podemos nos conformar com o pecado, não podemos aceitar, consentir. A caminhada é estreita, o caminho é estreito, irmãos. Somos diferentes. Aleluia! Somos diferentes aqui nessa terra. Não se conforme, não aceite. Não aceite o pecado. E ao ler aqui, né, nessa Bíblia, que é muito boa, irmãos, aplicação pessoal, que ele até deu um exemplo aqui do camaleão. Que o camaleão, quando ele está na grama, ele fica verde. Quando ele está na terra, ele fica marrom. O camaleão, ele muda de cor conforme o ambiente, para se adaptar àquele ambiente. Se ele vai ficar na grama, o camaleão fica verde, para se adaptar à grama. Se ele está na terra, ele vai se adaptar à terra, vai ficar marrom, para se adaptar àquela terra ali. É uma camuflagem que Deus deu para ele se proteger. Mas nós, meus irmãos, não podemos ser crente camaleão, não podemos se adaptar de acordo com o ambiente. Não, irmãos, não podemos. Se ali faz isso, eu vou fazer também. Não podemos. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Era uma igreja, irmãos, no meio de uma sociedade corrupta, imoral, idólatra. Imagina, começou a querer virar um camaleão, né? Se adaptar àquele ambiente. Muitas igrejas hoje estão assim. Elas abrem a porta, pode tudo. Para poder nós temos que aceitar tudo, né? Nós temos que nos adaptar, nós temos que nos atualizar. E vai aceitando tudo, irmãos, vai recebendo tudo, querendo ser igreja camaleão, misericórdia. Mas com crente de verdade, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não. A palavra é a mesma, não vos conformeis. Aleluia, a porta é estreita, o caminho é estreito, pecado continua sendo pecado, irmãos. Não é para aceitar, não podemos nos acomodar, nos adaptar com o pecado, não. Por mais que a mídia, por mais que tudo venha falar, né? Preconceito, não é isso, você não pode fazer isso ou aquilo, não. Para entrar no céu tem que ser santo, tem que ser separado, tem que ser lavado, tem que ter as vestes limpas, porque não vai ser de qualquer jeito. Ninguém está aqui para mentir para você, para te iludir. Estamos aqui para falar a verdade. A verdade é uma só. Sem santificação ninguém verá a Deus. E o inimigo tem feito essa confusão toda, essa misturança toda, desde aqui, querendo confundir as pessoas, querendo levar o pecado para dentro da igreja, para muitos se perderem, para muitos acharem que estão no caminho. Não, eu estou no caminho, a minha igreja pode, a minha igreja permite isso, a minha igreja permite, para poder ir para o inferno, perder a salvação. É isso que o inimigo quer. É isso. Então essa confusão, o inimigo tem colocado o pecado na igreja, porque muitos pensam, se o pastor permite, para com isso, ovelhinha.
Você tem a Bíblia aqui, ó. Você tem a palavra. Confere na Bíblia. Leia, procure, ore. Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor orientação. Peça para que Deus venha te revelar. Não fique na escuridão. Não fique andando em trevas, porque Deus é luz. Aleluia! E Deus tem luz para a sua vida. Deus não quer que você ande na escuridão. Ele quer que você ande em santidade. Ele quer que você ande no caminho perfeito. Porque a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ele não quer que você ande em pecado. Amém? Vamos então para o capítulo 1 de 1 Coríntios. Oh, glória! E como começa o capítulo 1 de primeira carta aos Coríntios? Paulo aqui já começa se identificando, dizendo quem ele é. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Para quem essa carta? Para quem que é? Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, somos nós também, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, essa carta também é pra gente, não é só para os irmãos da igreja de Corinto, porque nós também somos santificados em Cristo Jesus e somos chamados seus santos e invocamos o nome do Senhor. Então essa carta também é direcionada para mim e para você. Então fique atento o que essa carta tem para te dizer. A partir do versículo 10, ele começa já a puxar a orelha do pessoal de Corinto, porque estava tendo, irmãos, algumas divisões dentro da igreja. Imagina só, naquela época já com divisão, hein? Olha, irmãos, versículo 10. Rogo-vos, porém, ou seja, eu suplico, eu peço para vocês, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Que não pode haver dissensão, um fala uma coisa, um fala outra coisa, não. Sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Por que ele disse isso? Porque lá na igreja de Coríntios, os irmãos, olha o que eles faziam. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Chegou ao ouvido de Paulo, irmãos. Chegaram para ele e falaram que há contenda, há dissensões no meio deles ali. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz. Lá, olha como que eles faziam. Diziam, eu sou de Paulo, eu tenho mais poder, por exemplo. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não tem aquelas divisões da igreja, cada um é de um grupo? Olha aí, irmãos. Ó, eu sou desse grupo, eu sou daquele grupo, eu sou disso, eu sou daquilo. Para com isso, irmão, tá queimado. Igual aqueles grupos, aquelas panelinhas, não tem? Ou até mesmo com denominação. Eu sou dessa igreja, essa igreja aqui é certa. Não, eu sou dessa, eu sou daquela, eu sou daquela. Para com isso, olha o que ele responde aqui. Versículo 13. Está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Tal denominação morreu no seu lugar? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Aleluia! Misericórdia, Senhor. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o nosso Cristo, ele não está dividido, ele não foi dividido para cada grupinho. Não, o nosso Cristo é um. E nós também temos que adorar em unidade. Eu não posso falar que eu sou daqui, eu sou desse, essa aqui é mais santo, essa aqui é... Eu sou de Cristo. Porque muitas pessoas entravam aqui em conflitos, em dissensões, em atritos.
Cada um dizia que era de um apóstolo. Não, eu sou desse apóstolo. Para com isso. Somos de Cristo. E ainda hoje, meus irmãos, há dissensões porque de denominação, né? A minha igreja é mais santa, a minha igreja vai ser salva, a minha igreja é a melhor, a minha igreja é a mais espetacular, a minha igreja que tem a Bíblia, a minha igreja Vamos orar uns pelos outros. Cristo não está dividido. Ele não está dividido, e era isso que Paulo queria explicar aqui. Era isso que Paulo estava ensinando aos irmãos da igreja de Corinto. E aqui que nós acabamos de ler, ele disse: ainda bem que eu não batizei ninguém, para vocês ficarem se vangloriando, né? Aí ele disse: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. E eu marquei essa parte porque eu achei muito lindo, irmãos. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, ó glória, que somos salvos, é o poder de Deus, aleluia. Irmãos, realmente, a palavra de Deus a gente não traz aqui com sabedoria de palavras humanas. Não, irmãos, não é palavras humanas. É a sabedoria que vem do alto. São palavras que Deus coloca em nossa boca, sabe? Já vimos isso aqui na leitura do Novo Testamento. Quando vocês estiverem no meio das autoridades, não fiquem com medo do que vai falar, porque o Espírito Santo dará as palavras. Oh, glória, é Ele que dá. Não vem de nós, para que a gente não venha se vangloriar, se exaltar a minha própria sabedoria, meus próprios conhecimentos. Para com isso, não. Você pode estudar na faculdade não sei quantos anos, você pode fazer pós, mestrado, MBA, pode fazer cursos, palestras no exterior, seja onde for, mas se não tiver a presença dele, se não for Deus que colocar ali as palavras da sua boca, se não tiver a unção, se não tiver o óleo, de nada adianta. Aleluia. E ele fala aqui, ó, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque se eu fosse pregar só com conhecimentos, né, de faculdade, a cruz seria o quê? Seria vã. Porque a palavra da cruz é loucura, irmãos, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. Versículo 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha, só para confundir, irmãos, olha que vamos ler aqui do versículo 21 em diante. Eu marquei tudo aqui porque são palavras profundas. 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Irmãos, porque é loucura aos olhos humanos, não é? Essa pregação, Jesus, cruz, parece uma loucura. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, aleluia, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 27. Olha, irmãos, grave isso aqui, hein? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aleluia, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Olha, irmãos, que forte. E mais forte ainda é o versículo 29. Olha, aqui ele está dizendo que Deus usou as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as coisas vis, desprezíveis, para confundir, né, as que são. Por quê? Por que, irmãos, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias e as desprezíveis e vãs, que ninguém dá nada, para confundir os que são? Por quê?
Olha a resposta aqui no versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Oh, glória! Aleluia! Sabe por quê? Porque se Deus chamar aquela pessoa que se acha forte ou algo que já é forte, a pessoa vai se vangloriar, né? Não, me chamou porque eu sou forte, porque eu posso, eu faço, né? A pessoa vai se achar. Deus chama aquela pessoa. Ah, não, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei, Senhor. Aí o Senhor vai, porque eu vou falar na sua boca. Aí quando aquela pessoa abre a boca e sai palavras, aquela pessoa sabe que não é ela que falou. Aleluia. Aquela pessoa sabe que veio de Deus. Aquela pessoa reconhece que é dependente do Senhor. Ou seja, na fraqueza dela, Deus usou e ela se fez grande, porque Deus estava presente, Deus que usou, Deus que capacitou. E o capítulo 1 termina assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, nós não somos nada. Nós somos pequeninos, nós somos dependentes do Senhor, nós somos falhos. Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia de Deus para com nossas vidas. Então, reconheça que Ele é grande, que você é pequenininho. Reconheça que Ele é o Senhor. Nós somos servos, nós somos dependentes. Ah, irmãos, eu canto aquele hino toda semana para vocês, né? Se desligar da tomada, não canta, não fala, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz, acontece, mas tudo é pela graça. Ninguém merece. Se Deus desligar da tomada, irmãos, desligar o oxigênio, aquela linhazinha aqui do oxigênio, aquela sonda espiritual, acabou o nosso ar, a gente não faz mais nada. Nós dependemos dele. Reconheça a dependência do Senhor. Reconheça que sem ele nós não somos nada. Ai de nós se não for o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Acabamos aqui hoje o capítulo 1 e hoje é só o capítulo 1, pequenininho, né? Então Paulo aqui, ó, só resumindo, deu uma aula para os irmãos da igreja de Corinto. Deu uma aula porque daquelas dissensões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y. Não, o meu Deus é mais forte, a minha igreja é melhor. Paulo deu uma lição aqui neles, que possamos aprender. O nosso Cristo não está dividido. Para de se vangloriar. Não. Dependa do Senhor. O nosso Cristo, Ele é um. Amém? E eu oro, peço a Deus que neste momento Ele venha falar com você. Você entendeu o propósito dessa carta de Coríntios? Você entendeu o capítulo? Não me fala aqui se você conseguiu entender. E não se esqueça, curte aqui, deixa o seu amém e vamos que vamos buscar o Senhor. Vai no Instagram também, me ajuda na oração lá, vai lá, dá um amém, ore comigo, ore para dormir, ore para acordar, nos acompanhe lá que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Fique na paz do Senhor, te amo, tá, ovelhinha? Em Cristo Jesus.